Falha P0133 da Ford, dos carros da Ford, da família ali que usa Zetec Rocan, Fiesta, Ford Ka e etc. Pode acontecer no carro 1.0 e 1.6, principalmente do ano de 2009 em diante, que já são os carros flex. Aparece essa falha P0133 referente ao aquecimento da sonda lambda, que pode ser que também apresente as falhas P0130, P0131, P0132, pode aparecer essas falhas também. Todas elas referente ao aquecedor da sonda lambda. E para resolver esse problema, só tem uma maneira, na verdade duas. Ou você atualiza o software da unidade de comando, ou você troca ela. Você quer saber por que isso? Se inscreve no canal aí, deixa o seu joinha, aciona o sininho para você receber sempre quando tiver vídeos novos, com as novas dicas. O que acontece é o seguinte com esse carro. O cliente chega na oficina com a lâmpada de anomalias acesa. O carro não apresenta nenhum problema, só a lâmpada está acesa. O mecânico vai, passa o aparelho no carro, vai identificar uma dessas falhas, às vezes pode aparecer todas elas junto, mas na maioria das vezes é a P0133. Falha no aquecimento da sonda lambda. Se ele apagar a varia apaga, a luz da injeção apaga, libera o carro volta. Em poucos minutos aí, horas, a lâmpada acende. Em alguns casos a lâmpada acende imediatamente. Você apaga, você liga o carro, ela já acende. Então o mecânico vai pelo normal, ele vai lá fazer testes no aquecimento da sonda lambda. Presta atenção que a avaria não é no sinal da sonda, é no aquecimento dela. Mesmo assim, de praxe a gente pega e testa a sonda lambda completa. Vai lá com o multímetro, testa a resistência do aquecedor da sonda, tem que estar entre 3 e 5 ohm. Ele testou resistência ok. Sonda lambda toda ok, lá não tem nenhuma pancada, não tem nada, tudo bonitinho. Em alguns casos, alguém já até troca a sonda lambda. Vê o negativo do sinal da sonda, ok. Sinal da sonda, 100%. Vê pelo aparelho diagnóstico que o sinal da sonda está funcionando corretamente. Só que a avaria persiste. Vai medir a alimentação. Alimentação do aquecedor, ok, vindo pelo fusível. O negativo, o sinal PWM que vem da central para controlar o aquecimento da sonda, tudo certo. O negativo do sinal da sonda, correto. E o sinal também. Mede pressão da bomba para ver como é que está a pressão e a vazão, tudo certo. Limpa bico, faz tudo. O carro não tem problema nenhum no funcionamento, só que a luz fica acesa, permanece acesa. Isso é uma falha, isso é um defeito que dá no arquivo do módulo. E o único jeito de resolver esse problema, ou você manda para um técnico que sabe o que está fazendo, que vai pegar a unidade de comando e vai atualizar o software dela, automaticamente ele vai dar tipo um reset, né? Apagar a programação antiga e colocar uma programação nova. Ou você compra outra unidade de comando, aí tem que mexer com o mobilizador, enfim, vocês já sabem. Mas por que acontece isso? Por que corrompe o arquivo? É do nada? Tipo assim, o cara tem um carro e daqui a alguns anos vai corromper? Acontece isso na central 4CF, da Magnete Marelli, desses carros da Ford. Não é do nada que isso acontece. O que acontece é o seguinte: todas as vezes que a gente pega o aparelho diagnóstico do scanner, a gente coloca no carro para poder fazer qualquer serviço, ou uma adaptação, ou apenas uma leitura, apagar código de falha, enfim, qualquer coisa que a gente faça, o correto é que depois que você termine de fazer, você saia do carro para cortar a comunicação entre o aparelho e a central, para depois você ir lá na tomada de diagnóstico
e puxar a tomada e desligar o aparelho do carro. Tem muita gente que não tem muita informação. O que acontece? Ele entra com o aparelho no carro, faz lá o que ele tem que fazer, as leituras, tal. Depois ele terminou de fazer, o aparelho está comunicando com a unidade de comando ainda. Ele não saiu do carro, ele vai lá na tomada de OBD, e puxa. E desliga o aparelho diagnóstico do carro em comunicação. Esse desligamento é que causa isso daí. Então, esse é um defeito normalmente causado pelo mecânico que faz isso. Ah, mas toda vez que fizer isso, vai corromper? Nem sempre. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, de um pendrive. Você pega um pendrive, você coloca na porta USB do computador para você fazer alguma coisa. O pendrive está se comunicando com o computador o tempo todo. Por que para tirar o pendrive, o Windows aconselha que você tem que ir lá desligar o pendrive, clicar lá no pendrive e ejetar, desligar ele para depois você puxar, para não corromper arquivo do Windows. Acontece às vezes do cara puxar sem desligar o pendrive. Corrompeu? Às vezes não, mas é um risco que você está correndo de corromper o arquivo do Windows. Exatamente a mesma coisa acontece. Você entrou em comunicação com o aparelho diagnóstico, ele está comunicando para você poder fazer as leituras que você precisa. Você não pode, no meio da comunicação, interromper. Além de você correr o risco de danificar a unidade de comando, você também corre o risco de danificar o seu aparelho diagnóstico. Então, por isso que ocorre essa falha. Um defeito, com certeza, colocado. Não se corrompe assim. E isso serve para todos os carros, né? Nesse caso dos carros da Ford, com a central 4CF, dos carros que usam o motor Zetec Rocan, quando corrompe, é esse arquivo aí que corrompe, da sonda lambda, e dá essa falha, não tem nada no carro, e dá essa falha e não apaga, e só resolve desse jeito. Em outros carros, que a pessoa for fazer isso, em outras montadoras, quando corrompe outra coisa, né? Já peguei muito carro da GM que está corrompido, a questão do corpo de borboleta. Aí troca-se o corpo de borboleta, não resolve, tem que ir lá atualizar o software. Então a dica para encerrar o dia de hoje é essa. Espero que a galera aí esteja gostando das dicas aí. Fortalece a gente aí. Se inscreve no canal, aciona o sininho, dá o joinha aí para ajudar aí e me dar mais incentivo aí para poder fazer esses vídeos aí que só tem a ajudar todo mundo aí. Valeu? Um abraço aí, gente.